está debaixo das permissões de Deus. E você fala, mesmo essa situação triste, né, um vírus, uma epidemia, mas existem situações que Deus ele permite para que a gente possa se aproximar mais do Senhor. Mesmo na dificuldade, numa doença, é onde Deus permite para provar a fé do homem e da mulher de Deus. Essa situação que veio ao mundo, ela veio para realmente balançar com a estrutura de qualquer pessoa. Para de fato provar aquele que de fato serve e o que não serve ao Senhor. E nesse momento, o mundo está vivendo uma situação de calamidade. Está vivendo uma situação a qual muitos estão, infelizmente, morrendo sem Deus. A palavra do Senhor diz que Deus ele não se alegra na morte do ímpio, mas tudo isso está acontecendo porque são um dos acontecimentos da volta de Cristo, que seria pestes, epidemias. Aleluias, nós temos que permanecer fiéis ao Senhor, independente da prova que venha. E nós sabemos que isso é uma das situações que viria para abalar o mundo. E não seria apenas somente esta, mas seria como terremotos, fomes, seria guerras, nação contra nação, reino contra reino. Seria algo que levaria a humanidade a pensar que seria até o próprio fim dela. Mas Jesus disse que de que realmente o homem ele não é nada sem Deus. E que a gente, de fato, precisa dele para poder viver. É claro que mesmo um crente fiel, ele possa pegar este vírus, esta enfermidade. Porque nós estamos suscetíveis. E que se Deus assim permitir, o que nós faremos? Nós não faremos nada, apenas permaneceremos fiéis ao Senhor. Porque nós questionamos ao Senhor porque isso está acontecendo, mas a gente ficou esses tempos em casa. Eu particularmente senti muita falta de estar aqui na casa do Senhor junto com os irmãos. E essa situação veio a fazer-nos refletir o quão importante é estar na casa de Deus, né? O quão fez falta pra gente, por mais que a gente fez nossas lives em casa, ou mesmo que a gente estava cultuando em casa, mas não é a mesma coisa. Porque na presença de Deus, a gente busca força, refrigério e força. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz que, aqui no livro de São Mateus, capítulo 24, quando Jesus ele estava saindo do templo, a palavra do Senhor fala que o discípulo estava se aproximando dele e perguntou acerca da estrutura do templo. Aleluias. E Jesus ali disse que naquele templo não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubada. Quando Jesus estava sentado ali, aleluias, naquela ocasião, no Monte das Oliveiras, a palavra do Senhor fala que um dos seus discípulos chegaram até ele em particular e eles começaram a perguntar: Senhor, fala pra gente quando vai acontecer essas coisas, esses sinais, e qual vai ser o sinal, e até mesmo o fim do mundo. Mas Jesus, ele disse: acautelai-vos para que ninguém venha para enganar vocês. Nesse mundo está vindo muitas situações para querer enganar o povo de Deus, para até mesmo querer nos fazer, para que a gente venha indagar a Deus, por que ele permitiu tamanha maldade. Mas bem sabemos que tudo o que está acontecendo é porque o próprio homem ele tem semeado o próprio mal, e ele está colhendo pelos seus atos e atitudes, porque tudo aquilo que o homem plantar, aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. Se nós semearmos no Espírito, iremos colher vida e paz. Se nós semearmos na carne, nós vamos colher tribulação, angústia, aleluias, e decepções. E até mesmo nos levar à morte espiritual e até mesmo à morte carnal. Por isso que o crente, ele tem que estar firmado na rocha que é Jesus Cristo. Aqui no Brasil, a gente ainda não tinha experimentado a questão da perseguição ao Evangelho de Jesus Cristo.
Tínhamos visto isso em outros países, mas hoje nós estamos vendo que as próprias cadeiras, elas precisam ficar afastadas uma das outras, né? O som precisa estar baixo e temos que ter todos os cuidados a qual foram solicitados para que possamos estar cultuando ao Senhor. Mas que isso não possa ser um impedimento para que você possa estar próximo de Deus e elevar o teu coração a Ele. Naquela ocasião, Jesus disse que muitos chegariam a Ele e começariam a dizer para os escolhidos: eu sou o Cristo. E naquele momento vão enganar muitos. Porque a palavra do Senhor diz que muitos vão ficar sensibilizados. Que na ocasião da Segunda Guerra Mundial, nós estamos vivendo praticamente uma Terceira Guerra Mundial. Porque está tendo muito número grande de mortos, a qual numa própria guerra, isso a gente vê. E a palavra do Senhor diz que guerras e rumores de guerra. Mas a palavra do Senhor fala que a gente tem que olhar isso e não devemos nos assustar. Porque é necessário que tudo isso aconteça, mas que ainda não é o fim. Porque vai se levantar nação contra nação, reino contra reino. Vai ter fome, vai ter peste e terremoto em vários lugares. A palavra do Senhor diz que tudo isso vai acontecer e tudo isso já está acontecendo. Quem aqui percebeu que está acontecendo muitos acontecimentos um atrás do outro? Recentemente teve terremotos, né, em alguns lugares. Recentemente teve as próprias águas, né, se inundando em muitos lugares onde era impossível acontecer. Aqui no Nordeste, a qual é bem difícil chuva. E muitas barragens em muitos lugares já estão se rompendo. Inclusive aqui no próprio estado de Alagoas. Na cidade de Santana de Ipanema, né? A qual rompeu-se ali. E tudo isso é permissão do Senhor. A palavra do Senhor diz que tudo isso é o princípio de grande dor. E no versículo 9, irmãos, fala que vão nos entregar para que a gente possa ser atormentado. E vão nos entregar para que a gente para matar o nosso corpo físico. E fala que muitos vão odiar a gente por causa do nome de Jesus. Muitos países, se não negar o nome de Jesus, se não negar, eles são mortos a fio da espada. E se isso chegar no Brasil? Será que você vai falar, pode cortar minha cabeça? Ou vai falar, não, eu vou negar Jesus? Irmãos, a gente não está distante disso acontecer. Porque é necessário um vírus para parar a humanidade todinha. A humanidade toda está parada. E todos eles estão reconhecendo que existe Deus. Agora está todo mundo lembrando que Deus existe. E está todo mundo lembrando que precisa dele. E está todo mundo lembrando que não é ninguém. Porque todos nós estamos suscetíveis a pegar isso. A palavra do Senhor fala que nesse tempo muitos vão se escandalizar. A palavra do Senhor fala que é necessário que haja os escândalos, mas ai daquele que venha os escândalos. Então, não seja digno de escândalo para seu irmão. Não existe mais tempo de brincar, de ser crente ou de fazer do seu jeito. É necessário de limpar as vestes e fazer o que é correto, porque Jesus está voltando. E a qualquer momento nós vamos ouvir o som da trombeta tocar. Aleluias. Que uns vão trair os outros e aos outros vão se aborrecer. Nesse tempo vão surgir muito falso profeta e vão enganar muitos. E por se multiplicar a iniquidade, que é o pecado, o amor vai se esfriar. Isso a gente já tem visto. O pecado está muito grande. E a gente tem visto que o amor para o próximo está cada dia mais distante. No versículo 13 fala que aquele que perseverar até o fim vai ser salvo. E quando o evangelho do reino for pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as gentes, então virá o fim. Quando todos reconhecerem que Jesus Cristo é o Senhor, a palavra do Senhor fala que a trombeta vai tocar, Jesus Cristo vai aparecer no céu. Todo o olho verá e toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então, mesmo aquele que não acredita, esses vão ver e vão se dobrar perante o Senhor e vão... Nada, isso já passou esse tempo. O tempo agora é de avançar e seguir rumo a Jesus, a cidade celestial. Amém? Porque é lá que você e eu vamos morar para sempre. Só existe céu e existe inferno. E quem decide o destino da sua alma não é eu,
Não é eu que vou decidir o destino da sua alma. É você mesmo com seus atos e atitude. Então vamos rever. Não está conseguindo se libertar de um vício? Peça ao Senhor. Não está conseguindo se libertar de uma bebida, de um cigarro, de uma prostituição, daquela pessoa que não é de Deus para você? Ore ao Senhor porque Ele vai te libertar. Mas Deus quer que você se reconheça para Ele poder te ajudar. Amém? Hoje é a noite de se conscientizar e se firmar. Amém? É tempo de colocar a mão na consciência e falar: Senhor, me ajuda a me libertar disso, porque eu não quero ficar, eu quero subir. Amém? Em nome de Jesus. Você que trouxe seu dia.